se realmente houve fraude financeira, fraude bancária, lavagem de dinheiro, corrupção. Pessoal, hoje eu quero falar sobre um caso que mistura banco, dinheiro, poder, investigação criminal e uma pergunta central. Banco Master enfrentou apenas uma crise financeira ou existe uma suspeita de crime organizado dentro de uma estrutura bancária? O caso envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro ganhou enorme repercussão porque saiu do noticiário econômico e entrou no campo do direito penal. A Polícia Federal passou a investigar suspeita de fraude financeira, lavagem de dinheiro, corrupção, organização criminosa e também uma suspeita de tentativa de atrapalhar toda a investigação policial. Então, antes de qualquer julgamento apressado, a gente precisa entender tecnicamente o que está sendo investigado. E já aproveita e se inscreve aqui no canal, que aqui eu analiso casos criminais reais, com uma linguagem simples, com uma visão técnica, sem transformar o processo penal em uma torcida de internet, que é o caso Banco Master. Para você entender, o Banco Master ficou conhecido pelo crescimento acelerado no mercado financeiro. E porque as operações que eles faziam chamavam muita atenção pelo volume do risco financeiro. Até que isso não é crime. O banco pode sim crescer rapidamente, como o caso do Banco Master, mas ele até pode fazer uma operação arriscada, ele pode ter problema de liquidez, como vários outros bancos já tiveram. Pode até enfrentar uma dificuldade financeira. O problema começa quando as investigações passam a suspeitar de determinadas operações que não tinham aquilo que a gente fala de lastro real, que aparentavam ter realmente. Em uma linguagem simples, a Polícia Federal investiga-se produtos financeiros, títulos ou ativos negociados pelo banco que tinham base verdadeira, ou se existia uma aparência construída para dar segurança ao mercado. E aqui mora a diferença entre crise financeira e crime financeiro. Presta muita atenção nisso. O crise financeira pode ser uma má gestão dos gestores, mas o crime financeiro envolve fraude, envolve simulação, envolve ocultação ou vantagem indevida. Essa é a fronteira que a investigação tenta esclarecer. E quem é o Daniel Vorcaro? Daniel Vorcaro é um empresário ligado ao comando do Banco Master. Ele ficou conhecido como uma figura de forte influência no mercado financeiro, especificamente pelo crescimento rápido da instituição dele. Mas, com o avanço da operação, a Compliance Zero, o nome dele passou a ocupar o centro dessas investigações. E aqui precisamos falar com precisão. Ser investigado não significa ser culpado. Estar dentro ou no centro de uma investigação dessa magnitude significa que a Polícia Federal está apurando se ele teve participação direta nas estruturas dessa operação suspeita. A questão criminal, presta atenção, não é saber se o banco deu prejuízo ou não. A pergunta é completamente outra. É se Daniel Vorcaro e os outros investigados sabiam que havia irregularidades. E se eles participaram da estruturação dessa operação. Se houve intenção de enganar o mercado. Se houve ocultação de dinheiro. Essas perguntas são o núcleo do caso. E a outra é por que houve prisão preventiva? Se ele ou algum dos investigados interferiu nessas investigações. O Daniel Vorcaro foi preso preventivamente no contexto da Operação Compliance Zero. A prisão preventiva teve uma finalidade bem específica. Ela não serviu para antecipar uma pena ou até mesmo uma condenação do Daniel Vorcaro. Ela serviu para proteger o processo quando o juiz entendeu que existia risco concreto à liberdade dele. O risco que o juiz fundamentou foi o risco à fuga, risco de destruição de prova, risco de pressão sobre as testemunhas desse caso, risco também da continuidade das práticas que estão sendo investigadas. Risco das obstruções dessa investigação em si. No caso do Banco Master, um dos pontos que ganhou peso foi a suspeita de interferência nas apurações. As investigações passou a apurar se existia alguma estrutura para monitorar as pessoas envolvidas nesses casos, até mesmo pressionar essas pessoas. Essas informações dificultaram o trabalho das próprias autoridades. Então, foi o motivo que o juiz de direito identificou
pedir a prisão do Daniel Workar. Se isso fosse confirmado, o caso deixa de apenas ser uma investigação financeira e passou a envolver possíveis tentativas de blindagem criminal. É isso mesmo, uma blindagem criminal partida daquelas pessoas que já estavam sendo investigadas, para coagir as testemunhas desse caso. Este é um ponto muito grave dentro do processo criminal. Porque quando a justiça identifica um risco de interferência no processo, a prisão preventiva pode ser mantida com mais força. Quais os crimes que estão sendo investigados? Para simplificar para você que está assistindo, o primeiro grupo de suspeita envolve crimes contra sistema financeiro. Aqui entra condutas que podem afetar a segurança e também a credibilidade das operações bancárias do Brasil. O segundo é a fraude financeira. A fraude é quando cria-se uma aparência falsa para obter vantagem. E no contexto bancário, isso pode envolver documentos, ativos, contratos ou informações que aparentam uma realidade diferente da realidade verdadeira. Um terceiro ponto é a lavagem de dinheiro. A lavagem acontece quando valores de origem suspeita são movimentados para aparecerem lícitos. É o famoso dinheiro que passa por camadas de empresas, contratos e operações para tentar esconder a origem da onde veio esse dinheiro. E o quarto ponto é a corrupção. Aqui, a investigação precisa apurar se houve pagamento, promessa ou vantagem devida para facilitar a operação, proteger interesse ou obter vantagem ou algum tipo de favorecimento. E o quinto ponto é organização criminosa. Este é um dos mais importantes. Não basta existir um crime isolado. Para que fale-se de organização criminosa, é preciso demonstrar uma estrutura, uma divisão ali de tarefa, uma estabilidade de finalidade, que seja essa finalidade criminosa. Ou seja, as perguntas são: quem mandava? Quem executava? Quem ocultava? Quem deles intermediava? Quem era aquele que protegia? E realmente, quem estava se beneficiando disso? Essas divisões de funções é essencial para que essa acusação tenha fundamentos. E o que a defesa pode alegar? Do lado da defesa, da linha principal, tende a separar a operação empresária de crime. Porque nem toda operação financeira complexa, presta bem atenção, ela é criminosa. Nem todo prejuízo é considerado uma fraude. E nem pouco, toda relação empresário, político, autoridade significa uma corrupção em si só. A defesa está sustentando que essas operações eram todas legítimas e ainda que fosse muito arriscada. Ela pode alegar ali em defesa ausência de dolo, pode dizer que não havia nenhuma intenção de enganar ninguém e pode questionar se ainda há fundamentos dessa prisão preventiva do bancário. Pode afirmar que a medida cautelar, como entrega de passaporte, proibição de contato com os investigados e até comparecimento periódico, seriam sim suficientes para que ele respondesse o processo em liberdade. E pode também a defesa atacar a acusação falando que foi uma situação genérica que a denúncia está sendo imposta contra eles. No processo penal, não basta dizer o grupo ali praticou o crime. É necessário demonstrar a individualidade de cada um investigado e a sua conduta naquela investigação. Como? Quem fez o quê? Quando fez? Como que fez? Qual era a intenção dele? Este será um ponto decisivo ali da defesa. E por que esse caso assusta tanto? Este caso está assustando grande parte da população porque envolve confiança. O banco, a base ali do banco, funciona como uma confiança. O investidor, aquele que investe o dinheiro, confia que aquele produto bancário tem lastro financeiro, por isso que ele investe. E o mercado confia que existe fiscalização dessas movimentações, desse financiamento, desse aporte financeiro. O cliente ali confia que o banco está sujeito a seguir as normas e as diretrizes. O Estado confia que as instituições financeiras seguem um padrão mínimo de controle. Quando surge uma suspeita de fraude dentro destes ambientes, o dano não é apenas financeiro, é institucional. Atinge todos investidores, direta ou indiretamente. Atinge até o mercado. Atinge aqueles órgãos que são chamados órgãos reguladores. E atinge também
a imagem do sistema bancário brasileiro. E quando aparece suspeita envolvendo influência política, agentes públicos ou tentativa de obstrução, aí sim a gravidade aumenta ainda mais. Por isso que o Banco Master deixou de ser apenas um escândalo econômico. Ele se tornou um dos casos criminais com mais impacto institucional hoje no Brasil. E agora eu te falo, o que pode acontecer? Agora, as investigações seguem o curso delas. A Polícia Federal continua analisando documentos, movimentações financeiras, mensagens de WhatsApp, mensagens de e-mail, contratos, relatórios e possível conexões entre um investigado e outros. O Ministério Público poderá avaliar e oferecer a denúncia contra quem e quais crimes que cada um dos investigados cometeram. Já a defesa desse processo, dos investigados, poderá recorrer de todas as prisões, dos bloqueios e das outras medidas cautelares. Já o Judiciário vai decidir etapa por etapa e o que realmente se sustenta juridicamente. O ponto principal é este. Um caso dessa dimensão não se resolve por manchete, publicação de rede social. Ele depende de uma prova, depende de provas técnicas do processo. Depende também de rastreamento financeiro. Depende da perícia que está sendo feita neste processo. Depende que os investigados tiveram dolo na tração de tudo isso. E também, como eu já te disse e volto a dizer, depende da individualização de cada investigado nesta operação. E a análise final, na minha visão, como advogado criminalista, o caso do Banco Master precisa ser analisado com equilíbrio. Se realmente houve fraude financeira, fraude bancária, lavagem de dinheiro, corrupção ou organização criminosa e até mesmo obstrução da justiça, o Estado sim precisa agir com rigor nestes casos. O crime financeiro não é um crime sem vítima, presta atenção. Ele pode gerar prejuízo para os investidores, instituições públicas, mercado e sociedades. Mas presta atenção, ao mesmo tempo ninguém pode ser condenado pela repercussão que um caso deu na TV, nas redes sociais, nas mídias. Não pode. A investigação deste caso precisa provar a individualização de cada um dos investigados. E a defesa, os advogados, precisam ter espaço para contestar cada uma dessas acusações. E a justiça precisa decidir com base em elementos concretos, não o que relaciona nas mídias, mas sim com provas e elementos exatamente concretos. E a pergunta correta não é se o caso é grande, a pergunta correta é: essas provas demonstram crimes? Essas provas demonstram a participação do Daniel Vorcaro? E as provas demonstram estrutura organizada? Houve fraude? Houve lavagem de dinheiro? Houve até mesmo corrupção? Houve tentativa de atrapalhar as investigações? Essa é uma análise jurídica. O resto é barulho de internet. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o caso do Banco Master pode se tornar um dos maiores escândalos financeiros no Brasil? Ou ainda existe muitos pontos que precisam ser provados antes de qualquer conclusão? Comenta aqui embaixo. E se você quer acompanhar análises criminais com visão técnica, se inscreve aqui no meu canal. Aqui a gente analisa o direito penal com provas. Processo penal é responsabilidade.